Boa noite e bem-vindos. Hoje vamos literalmente debater o futuro, dar o salto sobre a fronteira do digital que nos invadiu a vida para olharmos o mundo através da chegada dos robôs e da automação que literalmente faz com que o amanhã chegue hoje mesmo ou então muito em breve. E já não é apenas o robô de cozinha que a dona de casa não dispensa, o pagamento com aplicações que dispensa pessoas, ou sequer, por exemplo, o cartão de embarque exibido no telemóvel, como agora se vê em qualquer aeroporto. São também carros sem condutor que estão a ser testados, é a entrega de encomenda por drones, é uma empresa tecnológica que fabrica componentes para telemóveis, por exemplo, e que no último ano substituiu 60 mil pessoas por robôs. Ou ainda, para terem uma noção de como pode ser grande esta revolução, a forma como um software pode cruzar códigos legais ou jurisprudência mais depressa e com maior fiabilidade do que um advogado. Para debater este futuro que nos bate à porta, tenho 4 convidados principais e mais alguns em redor que também vão participar. Manuela Veloso, uma das maiores especialistas mundiais em robótica e que é portuguesa, investiga nos Estados Unidos e veio propositadamente para estar no Fronteiras 21, que obviamente agradecemos. Também António Muniz, sociólogo do trabalho das empresas, estuda precisamente o impacto da tecnologia da robótica, não só no mundo do trabalho, mas também na organização das empresas. João Paulo Oliveira, gestor de topo, habituado a gerir, a administrar empresas multinacionais e com grande componente tecnológica. E Manuel Carvalho da Silva, que os portugueses identificam durante 25 anos como um rosto do sindicalismo, da CGTP, mas que é também um académico e estudioso das questões do trabalho e da integração da tecnologia nestes tempos de globalização. Vamos para o debate, agradecendo obviamente a presença de todos, a partir de exemplos muito concretos, buscados numa reportagem da jornalista da RTP Rita Ramos, sobre algumas resistências, tentando proteger algumas populações, mas também avanços de ponta, como por exemplo no Hospital do Futuro da Fundação Champalimau. E vamos também com este número, até 2020, e 2020 pode dizer-se amanhã, admite-se que em países desenvolvidos possam desaparecer mais de 5 milhões de postos de trabalho. É verdade que sempre ouvimos dizer que o mundo é composto de mudança, mas nunca o futuro terá chegado tão depressa. A azeitona era apanhada com as mulheres à mão. À mão. E agora não, agora é com as máquinas. É tudo semelhante com máquinas. Muita gente fizeram a vida deles lá na Suíça, na França. O que é que acontece? Emigrar. Joaquim Patanita e o amigo Galamba recordam uma era que já não volta e não há volta a dar. Em Moura, os olivais são agora matematicamente plantados numa geometria adaptada às máquinas. Aquelas atividades que assentam essencialmente em capacidade repetitiva, o que nós vemos numa linha de produção. Eu acho que essas atividades são as principais candidatas a serem substituídas por máquinas. Se tivesse aqui um desses robôs mais modernos, quantas pessoas é que precisaria? Uma. O futuro desenha-se assim. Um admirável mundo novo de robôs que trabalham por homens e homens que trabalham a fazer robôs. Estas tecnologias são um bocadinho como os telemóveis. Depois das pessoas se habituarem a eles, já não vivem sem eles. Olá! Bem-vindo à minha casa. Eu sou o Gaspar e fico à tua espera para irmos brincar. O Gaspar e o Visi são os chamados robôs sociais. Componentes e circuitos programados para criar empatia. Nós temos a experiência de crianças que olharam para isto e disseram: o robô está envergonhado. Foram construídos no Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. I will go to the laboratory. Modelos mais evoluídos destes robôs um dia vão substituir cuidadores, em tarefas como acompanhar os idosos em passeios, fazer jogos, ir buscar um chá ou até fazer uma chamada de emergência em caso de queda. Nós vamos precisar seguramente de muito mais gente com uma formação de tecnologia para lidar com estas máquinas. E isso significa que postos de trabalho têm que ser criados. O Fórum Económico Mundial calcula que 65% das crianças de hoje vão ter amanhã profissões que ainda não existem. O trabalho no futuro vai ser essencialmente aquilo que os robôs não puderem fazer. Pedro Oliveira é investigador na Universidade Católica e especialista em inovação. Defende que o receio da evolução tecnológica não é novo, mas a velocidade não tem precedentes. O cirurgião que está sentado na consola controla aqueles 3 instrumentos e a câmara, portanto, os 4 braços do robô. Trata-se ainda de um robô que está apenas a estender o desenvolvimento e a atuação da mão humana. No Hospital do Futuro, na Fundação Champalimau, o presente já é de robótica.
Por enquanto, o robô ainda recebe ordens do cirurgião, mas a inteligência artificial vai ganhando espaço com a ajuda da inteligência humana. Vai ser muito provavelmente possível existir passos da cirurgia, pequenas partes da cirurgia, em que a máquina, já com experiência adquirida também desses procedimentos, vai executar partes dessa cirurgia com uma maior precisão e uma maior, enfim, capacidade de reprodução dos mesmos gestos como um cirurgião, ou melhor até que um cirurgião. O futuro eu vejo rapidamente a integrar nestas salas altamente tecnológicas engenheiros, físicos, técnicos de informática. Apesar destas novas profissões, até 2020 podem vir a perder-se mais de 7 milhões de postos de trabalho, contra 2 milhões que serão criados. Um saldo negativo de 5 milhões, e isto olhando só para as 15 economias estudadas pelo Fórum Económico Mundial. Se calhar vamos ter que discutir a existência de modelos em que toda a gente trabalha pouco, para que possa haver empregos para mais gente. Da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos saem diariamente 24 mil garrafas de azeite, feito a partir das azeitonas de 1.200 olivicultores. É um pilar na economia da região, também pelo emprego que gera. Por isso, quando chegou a altura de escolher entre robôs e trabalhadores, o coração da empresa não hesitou. Já pensámos em robotizar, já fizemos um estudo, inclusivamente, com essa parte, mas a cooperativa tem uma obrigação social muito importante que nós queremos manter e darmos emprego às pessoas aqui da região. Aqui tenta-se reduzir o impacto local de uma revolução à escala mundial. Haverá cada vez menos mão humana no trabalho e isso pode ser uma carga de trabalhos. Se formos menos a trabalhar, certamente vamos ter menos a pagar impostos e por mais que a gente tente subir os impostos, vai explodir, não vai ser sustentável de uma maneira ou de outra. Hoje falamos, por exemplo, em pôr os robôs a pagar impostos. O Sr. Bill Gates, há pouco tempo, e até o Parlamento Europeu falou sobre isso. Entre o presente e o inevitável, são muitas as questões por resolver. E são muitas também as que ficam desde já desta reportagem da Rita Ramos. Vou começar pela Manuela Veloso, convidada deste programa que veio dos Estados Unidos, onde é investigadora, é portuguesa, obviamente. É uma, já disse, das maiores referências na área da robótica. Lidera o Departamento de Machine Learning da Carnegie Mellon Universidade. A pergunta que tenho para si é mais simples possível. Nunca o desconhecido aparentemente chegou tão depressa, não é? O futuro chegou tão depressa. Isto vai ser bom ou mau? É uma pergunta um bocado filosófica, mas do ponto de vista técnico, tem que pensar que é uma coisa inevitável. Desde que se criaram os primeiros computadores, no fundo que o caminho que nós estamos a seguir é o caminho normal. A computação permite o processamento de dados de todos os feitios, de imagens, palavras, números, e depois que toda esta informação está guardada na internet, nós acumulamos muitos dados, mesmo a andar, o nosso GPS, as nossas compras, o clima, tudo é dados. E daí que é inevitável que, de facto, a inteligência artificial, que a machine learning, que a robótica, que a parte da computarização possa fazer uso destes dados. E não vai ser, digamos, as mentes humanas que vão ser capazes de processar esses dados todos. Portanto, eu acho que este caminho é inevitável, a automatização, o processamento de dados, a inteligência artificial, a ajuda que, eventualmente, as máquinas farão para as decisões que os humanos terão que fazer. Estamos no caminho que é natural. Portanto, digamos que é uma previsão do futuro que está a ser construída por nós. Não é que este futuro caiu do céu, veio dos marcianos. É realmente um futuro que somos nós que estamos a Vamos construir. ter que nos habituar a viver com isso. A questão é, vai haver trabalho para tanta gente como há hoje? Vai haver empregos? É uma pergunta que, de facto, um cientista ou uma pessoa que trabalha na parte técnica talvez não se pergunte muito, embora este tipo de discussões seja muito útil para debater. Mas tem a noção do que se está a desenvolver. E o que está a desenvolver, em muitos casos, substitui pessoas. Mas eu também lhe vou dizer uma coisa. Eu vejo mas imagine também quantas pessoas vão ser precisas para desenvolver a parte mecânica daqueles robôs, a desenvolver novos motores, novas câmaras, novos algoritmos. Nada disto é sem trabalho para pessoas. De facto, é quase que os trabalhos de umas pessoas serão substituídos, mas muito mais trabalhos vão ser criados para manter este tipo de nova tecnologia a ter impacto na sociedade.
Portanto, os algoritmos vão ter que ser desenhados, os artefactos vão ter que ser mantidos, vão ter que ser renovados. Tudo é um processo de descoberta e, portanto, eu penso que a maneira como se olha para o problema pensando que vai tirar trabalho, eu olho para o problema pensando, tanto trabalho que vai ter que ser feito, porque nós falamos disto como se a inteligência artificial já existisse, a robótica já existisse, tudo isto, mas não estamos lá. Olha, eu entrei aqui e não vi nenhum robô, não é? Portanto, nós entramos... Há já aí umas coisas aparentadas, mas robô mesmo, de mas facto... quer dizer, e não é? Portanto, há muito ainda para desenvolver e, de facto, as nossas crianças, os nossos alunos, as pessoas, no fundo, estas discussões fará que as pessoas estejam interessadas em ser parte deste futuro e sejam... E daqui a pouco vamos olhar mesmo concretamente para que tipo de atividades é que podem ser mais procuradas, que competências neste programa. Carvalho da Silva, bem-vindo também. Quando se vê aqui uma perda de 5 milhões de empregos potenciais só até 2020, diz o Fórum Económico Mundial, a pensar em 15 países e incluindo neles os mais desenvolvidos, isto é assustador para si ou não partilha de uma visão muito pessimista? Não, boa noite a todos os telespectadores e aos meus companheiros de debate, e assim em particular. Obrigado. E eu estava a ouvir isso e ocorreu-me de imediato uma observação. No Fórum de Davos, né, falou-se o ano passado nessa perda de cerca de 5 milhões de empregos, fruto dessa nova vaga tecnológica. Eu sobre isso quero dizer, aliás, a doutora Manuela Veloso já avançou algumas ideias. As transformações no digital, na robotização, na automação, na utilização da inteligência artificial estão aí. Mas, primeiro, há que não ter medo, há que não as receber com determinismos, há que não as receber com discursos políticos de deslumbramento, e está aí a solução de tudo. Há que tratar... Nem deslumbramento, nem catástrofe. É isso. Nem catástrofe. Há que tratar o conceito de inovação nas suas dimensões todas. A inovação tecnológica, a inovação científica é positiva ou negativa conforme opções que os seres humanos têm que tomar, ou seja, exigem decisões políticas, política entendido aqui no sentido pleno da palavra, e depois há que ver o contexto. E também está mais que demonstrado que do aparecimento das coisas até à sua concretização demora tempo e nós não sabemos com certeza. É preciso participar. Mas um dos fatores críticos aqui não é precisamente a aceleração do futuro? Exato. Mas há discursos muitas vezes sobre a aceleração que se as coisas mudassem assim, os seres humanos como espécie desapareciam num instante. E, portanto, eu espero que não seja isso que vai acontecer. Mas, por exemplo, vão desaparecer 5 milhões de postos de trabalho num espaço curto. Pois, mas situemos o problema. Por exemplo, se pegarmos num relatório que não tem muitos anos da OIT, os impactos da crise, que não teve nada a ver com as tecnologias, em poucos anos destruiu 20 milhões de empregos. E, portanto, é um efeito muito mais devastador. Ou seja, tudo isso que nós aqui estamos a introduzir no debate está aí, existe, mas há que olhar o contexto. Há que ver que hoje se olha para o trabalho, há um determinismo sobre o trabalho, de ver o trabalho como uma mercadoria, a mercantilização do trabalho. E visto apenas no âmbito da economia e de leituras neoliberais da economia, esquecendo que o trabalho tem dimensão económica, mas é social, é cultural, é político. Há, por outro lado, todo um contexto em que vivemos em relação à distribuição da riqueza que exige novos enquadramentos. Era possível hoje, com uma utilização de uma pequena parte da riqueza que existe, e os robôs, se vão funcionar assim, uma coisa que colocam em evidência é que vai haver mais produção de riqueza. E, por exemplo, nós para resolvermos problemas, bloqueios das sociedades, ambientais, ecológicos, podemos beneficiar o estilo de vida que temos, por exemplo, a resposta positiva ao aumento da esperança de vida, que não deve ser um fardo, deve ser uma resposta positiva. Tudo isto potencia a criação de imenso emprego, para além daquele que a doutora Manuela Veloso há pouco dizia. Portanto, há tanta coisa. Mas vamos só pegar a aproveitar... E há que não confundir. É que nós temos muito desemprego que não tem nada a ver com as tecnologias. Teve outras origens. Do seu ponto de vista. São opções económicas, são opções
políticas, etc. Mas repescando esse número dos 5 milhões ou até mais, um pouco mais de 5 milhões que podem desaparecer nos próximos anos, temos um grafismo que ilustra o tipo de atividade que corre mais risco, ou seja, empregos que vão claramente diminuir, empregos administrativos ligados à produção e à manufatura e na construção e na extração. Permita-me aí só uma observação. Deixe-me só acabar a leitura do quadro e permito com toda a certeza. Nos que vão crescer computação e matemática, também ligados à gestão e aos negócios e finanças, crescendo cada um destes, como estamos a ver, na ordem de 500 mil de postos de trabalho, ao contrário das descidas que são muito mais significativas nas áreas que estão no quadro de cima. Eu não quero estar a ocupar o tempo todo, mas há que separar o que é o digital, o que é a automação, o que é a robotização, o que é a utilização da inteligência artificial e não fazer uma amálgama e dizer isto vai ter... É o que vamos fazer isto hoje. Tudo vai ter estes efeitos. Não, são coisas diferentes e que vão chegar em momentos diferentes. E, por exemplo, em relação à influência, não é, nas profissões, portanto, normalmente diz há um determinado tipo de robotização que vai incidir essencialmente em profissões altamente qualificadas, e estávamos até há pouco a ver, e outros nas profissões dos serviços. Mas é isso, não é? Estas duas tendências estão identificadas. Portanto, é este debate que é preciso Vamos fazê-lo. António Muniz, bem-vindo também. Já o disse, sociólogo do trabalho e das empresas, estuda precisamente o impacto da tecnologia e da robótica em concreto no mercado de trabalho e na organização das empresas. E li numa entrevista sua, que lhe foi feita já a pretexto da sua vinda aqui hoje, sinal que o programa produz efeito através, desde logo, do site também, que o título foi "Os humanos vão tornar-se ou estão a tornar-se supérfluos". Isto é apenas um título jornalístico ou é um risco de facto? Boa noite a todos. Claro, depende do contexto em que a afirmação foi feita, e o que quis dizer é que as modalidades como algumas tecnologias são desenvolvidas têm como objetivo justamente tornar os humanos supérfluos. Não é um destino da humanidade passar a ser supérflua em relação à tecnologia. O que eu refiro, ou quis referir aí, é que a tecnologia é construída socialmente, de facto, e ela pode ser desenvolvida numa direção em que é intencionalmente aplicada para substituição direta de postos de trabalho, ou pode ser desenhada de uma outra maneira para justamente... Mas, por exemplo, deixe-me só dar este exemplo. Bill Gates diz que podemos estar perante a substituição de pessoas, de empregos, de uma só vez, em várias áreas. Isto é algo que nós não nos lembramos. Claro, podemos encontrar um outro exemplo, a pessoa que trabalha na portagem, que perde o emprego, mas a uma escala tão grande como aqueles números que víamos, não estamos habituados. Sim, o aumento tem sido maior proporcionalmente que em anos anteriores, e podemos falar neste crescimento ou nesta tendência para a automatização, enfim, desde a Revolução Industrial, desde o século XIX, com a introdução de equipamentos automatizados em vários setores, obviamente no setor têxtil em primeiro lugar e depois alargado a todos os outros. O que eu quero dizer é que hoje em dia, sobretudo com alguns sistemas de automatização, podem ser concebidos do ponto de vista tecnológico com objetivos, diria, sociais ou organizacionais pré-determinados. Portanto, desse ponto de vista, podemos encontrar o mesmo tipo de máquinas, ferramentas de controle numérico ou robôs que são desenhados conforme se pode pretender que envolvam diretamente operadores no processo de tomada de decisão e não sejam meramente carregadores de botões só quando algo corre mal, carrega no botão vermelho para poder parar, mas podem ter outro tipo de intervenção. Portanto, o próprio interface pode ser modelado dessa maneira. O que é que isso significa? É que essas tecnologias vão requerer certamente que haja um nível de qualificação profissional, mesmo a níveis de operação direta com esse tipo de equipamento, mais intenso, uma relação mais intensa, ou seja, não digo de programação mais complexa, mas de adaptação de alguns parâmetros das máquinas. Estamos perante uma revolução no emprego ou não? Agora, uma pergunta muito concreta. No emprego, diria mais nas próprias qualificações, no conteúdo das tarefas
e nas próprias funções que são desempenhadas, sim, sem dúvida. Essa é a grande mudança que, de facto, se pode produzir. No volume de emprego, aí podemos estar a discutir, e há muitos estudos que referem que não há uma relação de causalidade entre a aplicação de tecnologias mais avançadas e com os seus efeitos diretos de substituição. Esta questão da revolução das competências é um bom ponto de partida para ouvir também João Paulo Oliveira. João Paulo Oliveira atualmente é administrador executivo da Navigator Company, a antiga Portocel, empresa de produção e transformação de papel. Antes liderou também a unidade de negócios de água da Bosch a nível mundial e, portanto, sabe o que é trabalhar a nível de topo e com tecnologia a ser incorporada permanentemente. Já hoje o perfil do trabalhador está a mudar, ou seja, das competências que se buscam nas pessoas, ou temos de estar preparados para algo que ainda não sabemos bem o que é? Nós começámos o debate com uma palavra que a Helena utilizou, que é Manuela Veloso, que é inevitabilidade. E, de facto, nós estamos num movimento que já iniciou. Mas não iniciou agora, iniciou há muito tempo. Se virmos, por exemplo, aquilo que aconteceu na agricultura, e vimos aqui uma pequena peça, há cerca de 100 anos, 70% da sociedade trabalhava na agricultura, hoje é inferior a 5%. E, portanto, o que está a acontecer, basicamente, é a velocidade a que as tecnologias ficam disponíveis é de tal maneira elevada que nós temos que estar todos conscientes, eu quando digo todos, principalmente os decisores políticos, para os efeitos que vamos ter na sociedade relativamente às tecnologias que... E o que é que espera dos decisores políticos a esse nível? Temos que estar conscientes, por exemplo, que a formação que hoje está disponível no sistema de ensino vai ter que mudar. Tem que haver uma formação muito mais adequada à procura e não haver uma oferta standard. Por outro lado, vamos ter que selecionar quais vão ser os empregos do futuro, nomeadamente na área tecnológica. Programação é um grande emprego de futuro, é uma grande solução de futuro. Portanto, temos que também ajudar os jovens a encontrar um caminho diferente. O caminho do trabalho indiferenciado, esse não vai ser, de certeza, um caminho... E ainda estamos a seguir esse caminho, é o que está a dizer? Estamos numa fase de transição também. Eu recordo-me que há uns 10 anos eu liderava a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã em Portugal e nós tínhamos alguns debates com o Governo no sentido de tentar trazer para Portugal um sistema de ensino apoiado, chamado dual, em que os jovens têm uma formação teórica e depois, na mesma semana, tem a aplicabilidade nas empresas. Isso foi debatido ainda na última campanha eleitoral, como celebraram alguns. E eu recordo-me, por exemplo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tinha um problema porque tinha uma estrutura, por muita vontade que houvesse na cúpula em fazer alguma alteração, a estrutura, de facto, estava de tal maneira rígida, com pessoas que os próprios formadores que não tinham conhecimento de outras matérias e, portanto, o Instituto tinha que providenciar formação que era mais aquela que era standard e não adaptada à procura do mercado. Mas isso aplica-se hoje igualmente às universidades. Eu faço parte do Conselho Geral da Universidade de Aveiro e tenho dito várias vezes, é importante que a universidade perceba que necessidades é que vão haver no tecido empresarial. Já agora faço aqui só um pequeno comentário. Por exemplo, há uma especialidade na engenharia que tem um futuro enorme, que é a engenharia mecânica. Mas, por exemplo, a oferta de engenharia civil é muitíssimo elevada. E há muitas pessoas que me procuram, às vezes, a pedir apoio para encontrar um caminho no mercado de trabalho e eu tenho dito a muitos jovens de engenharia civil, nos próximos anos, vai haver muito mais emprego na engenharia mecânica ou eletrónica. Portanto, pensem se faz sentido ou não mudar e reconverter. Já vamos olhar também profissões que podem, de facto, ter margem para acolher mais gente e outras que, definitivamente, terão mais dificuldade em garantir trabalho no futuro relativamente próximo. Mas agora vamos a uma entrevista com Gabriel Bischoff. É uma senhora com 30 anos no mundo sindical. Ela lidera atualmente o grupo de trabalho do Comitê Económico e Social Europeu. Foi entrevistada pela RTP, pelo correspondente da RTP, Eduardo Valente. Mostrou-se curiosamente chocada com um exemplo de tecnologia que lhe foi dado a conhecer e assumiu a necessidade de proteger o emprego para a geração que estamos a formar e que diz ser das mais capazes de sempre.
A presidente do Grupo de Trabalhadores do Comitê Económico e Social Europeu está há 30 anos ligada ao mundo sindical, quando começou a trabalhar em part-time para financiar os estudos universitários. Em 3 décadas, viu muita coisa mudar nas relações laborais, mas nada como aquilo que a RTP lhe mostrou numa destas tardes de inverno. Car il a sous la peau une puce électronique de la taille d'un grain de riz. Uma reportagem da televisão francesa sobre uma empresa belga que decidiu começar a implantar chips nos trabalhadores. But is it really true? It is, yeah. I mean that you implant like an animal, like. There's the name of the company and everything. Yes. Yeah. Yeah. No, it's not fake news. It's real news. This looks like a nightmare to me. Why? Because the rights at the workplace we have are fit for the working life until now, but it's not fit for what is coming in new projects, opportunities and things like this, and therefore we have to adapt it. And we have to make sure that human rights, that fundamental rights are respected. Esta ideia serviu de mote à conversa sobre os riscos, desafios e oportunidades da revolução digital no mundo do trabalho. A substituição de mão de obra por robôs já é uma realidade desde a década de 80 do século XX, mas agora é preciso encontrar soluções para uma nova geração de trabalhadores muito qualificada, mas sem oportunidades para mostrar o que vale. We have the best qualified generation ever. And we treat them very badly. I mean, already with the crisis, you can see that a lot of young people had to leave their countries to have job opportunities. They couldn't find them at home. And also what we could see already, that most of the precarious jobs are for young people. And now we have a new phase of digitalization, and we have to make sure that these young people can really find still good jobs, not only jobs, because the quality of jobs will be important, and with the quality also goes along a certain security you need in your life. O Pilar Social Europeu sublinha por isso a necessidade de olhar para todo o ciclo de vida dos trabalhadores e não apenas para alguns segmentos, porque hoje os empregos para a vida acabaram e as pessoas têm de fazer várias transições entre empregos, com necessidade de formação permanente para não ficarem agarradas a uma escolha de carreira que fizeram aos 17 ou 18 anos de idade. Gabriel Bischoff considera que este é um grande projeto positivo que pode reaproximar a União Europeia dos cidadãos se houver vontade política para o pôr em prática. The governments will not come up with this political will. It will only happen if there's more pressure from the parliaments, from the European Parliament and from civil society, from the organizations, trade unions, employers, others, to say we need to do these changes and we need to do them now. We cannot muddle through as we do it at the moment. We cannot continue to do so. And I mean, really, you can see that the governments, and I think this has to do with the crisis, more and more address European affairs just from a national point of view. Do I have an advantage or not? If not, I don't address it. And this is not how a union of maybe 27 in the future can work. Por outro lado, é preciso que os cidadãos acreditem na União Europeia enquanto alternativa de futuro, concretizando o espírito de uma Europa para todos, plasmado no Tratado de Lisboa, por oposição aos nacionalismos populistas. É claramente uma visão europeia, Manuela Veloso. Como é que olha para esta perspectiva? Concorda ou isto é ainda uma visão agarrada ao passado? Quer dizer, eu não me relaciono muito com este tipo de diálogo. O que eu percebo é uma coisa que realmente gostava de também focar, esta relação dos jovens e assim. Eu, por exemplo, ao longo destes 30 anos que estou nos Estados Unidos, nestes últimos anos há muito mais incentivo e apoio para os estudantes criarem as suas próprias startups, portanto, para os estudantes, para as pessoas terem uma liberdade de experimentar com a parte económica, com a parte de produtos, que não havia antigamente. Eu acho que isto é uma mudança já muito grande em termos de trabalho. Muitos dos meus alunos acabam o doutoramento e antigamente, digamos que iam ou para a carreira académica ou para uma posição de investigação em governos, em laboratórios de governo,
ou eventualmente para companhias perfeitamente industriais. Atualmente há uma quarta escolha, que é muito, muito grande. A própria escolha. A própria escolha. Esta, que realmente os estudantes acabam os doutoramentos, acabam os mestrados e têm um apoio muito grande para investigarem, para tentarem aplicar aquelas ideias que são realmente muito novas, a entrar na sociedade com novos produtos. E é assim que nós temos apps para os nossos telefones celulares completamente novas. Cada dia há mais uma, cada dia há mais uma maneira nova de uma pessoa pensar em termos das decisões que faz, em termos dos dados que produz. Portanto, eu acho que realmente, o que é interessante pensar também é como, de facto, os humanos são suficientemente inteligentes, e as sociedades, e os governos, etc., para que realmente tenham sido adaptando a esta realidade tecnológica. E eu digo-lhe, mesmo lá na minha universidade, criaram centros só para promover o empreendimento. O empreendedorismo, se quiser. O empreendedorismo, exatamente. Essa é que é a Centros para pessoas que investiram vidas que de facto tinham sido completamente pura ciência em tentar promover este tipo de novo emprego. E depois, evidentemente, que nestas novas empresas, muito poucas se tornam Microsofts, não é? Nem toda a gente é um Bill Gates. Mas o que é facto é que é interessante pensar que está-se a viver este conceito que, de facto, as pessoas, pensando bem, não querem o trabalho tradicional. Não querem só ir para um trabalho que, eventualmente, é mais rotineiro. Tem uma vida em que agora as pessoas, no fundo, pensam vou fazer uma coisa louca, vou fazer drones que vão entregar coisas à casa das pessoas. Quer dizer, isto não concebia há 10 anos falar assim, não é? Portanto, o que eu estou a dizer é que, de facto, o trabalho torna-se uma coisa diferente, é mais um freelance. E eu também gostava de fazer um comentário, quer dizer, não é que eu saiba o que é que o futuro vai ser, não é? Mas eu penso que vai ser uma economia, digamos, de talentos. Uma economia de talentos. Imagino que nós na escola ensinamos as crianças, sim, a fazer integrais e somas e subtrações e a escrever textos e a perceber a história e a geografia, mas ao mesmo tempo há uma grande ênfase em tentar que as crianças, de facto, percebam o que é que eles gostam, que talento é que têm. E se calhar um é fazer quadros fantásticos, o outro se calhar é fazer construções fantásticas. Mas isto não foi sempre assim? Não foi. Não foi. Eu acho que a educação tem sido muito canalizada para realmente o que é preciso, canalizada para o que é preciso. E eu acho que tem que haver canalização, evidentemente, para o que é preciso, mas que no futuro vai ser muito mais ver o que sai destas pessoas. É uma perspectiva interessante esta, António Muniz. Gostava de ouvir a sua opinião. No fundo, a Manuela Veloso inverte, ou seja, em vez de ser as instituições, as empresas, a sociedade a dizer nós precisamos disto, passa para o lado de cada um dos mais jovens que nos ouvem hoje, e seguramente há muitos a tentarem perceber para onde é que isto vai, essa quase responsabilidade de escolher o futuro? Isso, do meu ponto de vista, apesar de ser sociólogo e estar numa faculdade de Engenharia, na Universidade Nova, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, desde há muitos anos, essa formação de empreendedorismo tem sido cada vez mais importante, sobretudo para engenheiros. Não, a minha perspectiva é um pouco crítica em relação a essa capacidade de gerar próprios empregos, mas pelo menos o que me parece muito importante existir essa formação é porque é um momento em que eles podem, pelo menos a esse nível de aprendizagem, conhecer os mecanismos de funcionamento dos mercados, das sociedades, das apetências de consumidores, das limitações legais para o próprio surgimento das empresas. Muitas vezes essa formação é dada quase como uma panaceia, ou seja, dou-lhes essa formação de empreendedorismo e agora vão para o mercado de trabalho, enfim, desenvolvam o vosso negócio. E normalmente eles esbarram com problemas que nunca lhes tinha sido apresentado, nunca foi discutido, nunca houve fóruns onde esses problemas tivessem vindo ao de cima, porque a maior parte das empresas também estimulam este tipo de aprendizagem. É necessário dar, de facto, uma maior polivalência, por assim dizer, de competências, de conhecimentos para esses alunos, de modo a que
não venham Mas o seu pessimismo vem da adequação destas novas pessoas, vamos dizer, os novos formandos, ao mundo que os espera, ou vem também do receio do que vai acontecer aos que não forem tão talentosos, aos que possam acabar por ser marginalizados neste processo? Há aqui dois planos. Um é já dar uma formação de modo a que esses alunos das áreas mais tecnológicas possam desenvolver as suas próprias ideias num ambiente empresarial. E, portanto, aí é necessário que eles tenham conhecimentos para além das áreas tecnológicas, portanto, do funcionamento das economias, do funcionamento dos mercados, do funcionamento das sociedades. Esse é um aspecto importante. O outro é, e aí estou em completo acordo também com a professora, que é estimular as crianças a desenvolverem as suas capacidades e adaptar os próprios sistemas de ensino a desenvolver essas capacidades, de modo a que eles, como adultos ou mais tarde, possam ser e aplicar essa criatividade nas suas atividades de trabalho. O que nós temos, de facto, é uma formação, sistemas de educação muito formatados, portanto, pretende-se também formar de modo disciplinar as pessoas para uma determinada área, com conhecimentos já muito especializados. E isso tem de mudar, em síntese tem de mudar. Isso tem de mudar. Isso tem de mudar justamente pelas tais características do desenvolvimento tecnológico que obriga a essa diversidade de conhecimentos. Vamos trazer este debate em direto na RTP3, uma vez por mês, os grandes temas que interessam ao país e ao mundo. Também a opinião de espectadores que estão connosco. Participaram através do site Fronteiras 21, colocando questões, dando ideias para o debate, e alguns deles são selecionados para estar aqui, podendo colocar de viva voz e perante os convidados as perguntas. Um é Mário Peixinho, que vem, penso, colocar uma questão a Manuel Carvalho da Silva. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Faça favor. A minha pergunta para Carvalho da Silva é a seguinte: não deverão as empresas e os gestores das empresas apostar numa flexibilização dos horários de trabalho e das funções e apostarem também na formação de competências interpessoais, chamadas vulgo soft skills? Esta é a minha questão. Muito obrigado. Carvalho da Silva. Obrigado pela questão colocada. É importante trabalhar essas componentes. Os desafios colocados à gestão hoje são desafios muito difíceis. O mundo do trabalho está carregado de inseguranças e de instabilidades. Grande parte delas, os trabalhadores não têm culpa, não estão no centro da sua produção, mas depois é sobre eles que recai o peso dessas inseguranças e instabilidades, mas a gestão também tem fortíssimas instabilidades e inseguranças que vêm do funcionamento da economia e, portanto, de toda a estrutura da sociedade. Mas flexibilizar horários de trabalho. Há muitas flexibilizações, mas quando há uma linha de produção, a linha tem que trabalhar com o conjunto de trabalhadores que fazem parte dessa linha. Portanto, a ideia de que vem agora uma onda que se flexibiliza tudo e que se adapta, não é, e certamente está de acordo com isso. Agora, é possível e é necessário outras adaptações e é preciso introduzir outras coisas. Se há um avanço, e há, muito grande na possibilidade de utilização de tecnologias, se é possível, com máquinas modernas, com tecnologias modernas, produzir muito mais riqueza, tem que se ver também para onde é que vai essa riqueza e como é que se beneficia dela. Mas não só, que é o resultado desse trabalho, o resultado dessa atividade da ciência, da técnica, da utilização da máquina, que se reflita, por exemplo, numa nova concepção sobre os horários de trabalho. O entrave que tem havido à redução dos horários de trabalho é um disparate, do meu ponto de vista, e vai ter que se fazer pressão sobre isso. Eu gostava, entretanto, de aproveitar muito rapidamente para vincar aqui duas coisas e levantar uma outra questão que me parece muito importante. O António já referiu um aspecto que muitas vezes eu uso como a interpretação do limite quando perguntamos até onde é que podemos ser flexíveis. E o António usou a expressão de a máquina no prolongamento, e também aparecia na reportagem, no prolongamento, ou melhor, a máquina no prolongamento da mão humana. Nós não podemos entrar num determinismo em que
as tecnologias são uma espécie de variável exógena, exterior, que não se submete às decisões políticas, não se submete a nada, e cair no disparate de colocar o homem no prolongamento da máquina. Não, a máquina tem de estar no prolongamento do ser humano. Essa é a primeira questão. A segunda é a separação das questões do emprego das questões das formações. Podemos falar, depois à frente, se puder, vamos já olhar para os tipos de argumentos sobre o chamado fim de trabalho, ou seja, a diminuição do emprego. Mas vocês, o engenheiro e o António, colocaram uma questão importante, que é o das formações e das qualificações das pessoas. Mas não é possível uma determinação, esta ideia de vamos formar... Não, as exigências, eu também participo em debates, ainda hoje fizemos a apresentação, o Centro de Estudos Sociais fez no IFP, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, a apresentação de um trabalho crítico sobre para onde é que vamos, e este debate, eu também já participei na Universidade de Coimbra, participo no Conselho Geral da Universidade do Minho. Leva a que ponto em relação à formação? Este debate das formações leva a uma necessidade de, nas escolas, se procurar ver o que é que a sociedade está a precisar e vai precisar e tentar ver por onde são as tendências, mas não termos dúvida quanto a uma coisa. As formações têm que ser amplas, têm de ser de conhecimento da sociedade, não é apenas das tecnologias. As pessoas terem capacidade de interpretação da sociedade em questão é um ganho extraordinário e certamente sentem isso na gestão das empresas, enquanto gestores que falam disso. João Paulo Oliveira, o que leva a essa questão, e termino, não é, de ver como é que nós levamos cidadania, conhecimento de ciências sociais, de interpretação da sociedade e também da inovação, e como é que ligamos isto depois à dureza pensamento, da capacidade crítica, no fundo, ou fechamento num conhecimento mais específico? O conhecimento vai ser, de uma determinada forma, mais genérico, porque vai ser... Por um lado, vai ser muito difícil fazer uma seleção no início da carreira académica. Quer dizer, uma das críticas que eu fazia ao sistema educativo alemão é que as crianças com 10 anos eram classificadas em 3 categorias e depois eram dirigidas e depois aquilo marcava-as para o resto da vida. Nós vamos necessariamente ter um sistema muito mais flexível. Agora, é evidente que nós estamos aqui a tocar muito no tema da tecnologia e dos empregos relacionados à tecnologia, mas estamos a falar de uma franja pequena da sociedade portuguesa, ou da sociedade em geral. Nós limitada. Nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas que vão ter que fazer uma transformação radical na sua forma de estar na vida. Já vamos ver alguns desses empregos, vamos voltar ao debate, mas eu creio que a pergunta que a Joana Batista tem para o João Paulo Oliveira vem a propósito neste momento e, portanto, gostava que a pudesse colocar. Boa noite, bem-vinda e muito obrigado. Olá, boa noite, obrigada. Nas empresas onde trabalhou, é possível requalificar os trabalhadores a estas mudanças, para estas mudanças, ou acha que é preferível contratar novos profissionais? Muito obrigado. É uma excelente pergunta e digo-lhe que a grande maioria das pessoas é totalmente reconvertível, se tiverem a vontade de o fazer. Porque se a pessoa intrinsecamente não quiser mudar, e às vezes há seres humanos que não querem mudar, é muito difícil. Portanto, no fundo, é um trabalho motivacional que a própria gestão tem um papel muito ativo. Eu recordo-me, quando iniciei a minha carreira profissional, a maior parte das pessoas tinham transitado do meio agrícola para o meio industrial. E então tinham uma qualificação básica, praticamente a 4ª classe ou 6º ano de escolaridade, e depois a empresa teve uma preocupação muito grande em qualificar as pessoas. E muitas delas foram pelo caminho da escolaridade, em ensino recorrente, até à universidade. Portanto, é preciso haver vontade das pessoas, é preciso também que a gestão das empresas se preocupe. Nós há pouco tocámos num tema que também é importante, queria só dar aqui uma nota, que é o tema do horário flexível. O Carvalho da Silva teve uma expressão que eu considero muito válida, que é, se houver uma linha que trabalhe 24 horas por dia, não há flexibilidade de horário. Na empresa onde eu trabalho temos essa discussão diariamente. Nós temos linhas que trabalham 24 horas por dia, portanto não é possível. Podemos ter, obviamente, alguma
flexibilidade do horário de trabalho, mas depois estamos a discutir, por exemplo, áreas da empresa onde as pessoas poderão fazer parte do seu trabalho em home office ou trabalharem, por exemplo, mais horas num determinado período do ano, se houver uma determinada sazonalidade. Portanto, esta é uma questão, é inevitável esta discussão. Nós estamos novamente, eu estou a utilizar novamente a expressão inevitável porque nós estamos no meio deste processo de mudança. E há pouco, quando ia a falar das tarefas que nós ainda não olhamos aqui, porque pode haver também uma série de tarefas que de facto são suprimidas, é isso? Sim, como pessoa, preocupo-me. Há pouco tempo li um artigo curioso no Financial Times, creio que no final do ano passado, onde referia que na América, com a automatização da condução, há 3.500.000 motoristas de caminhão na iminência de perder o emprego. Eu vou dar alguns exemplos. Esta é uma vou dar alguns exemplos, é uma oportunidade, mas não Só gostava de fazer um comentário sobre este problema da educação e das necessidades da educação. Eu acho que é importante pensar que, em termos de educação, haverá esta flexibilidade, com certeza, mas deixe-me também dizer que a própria tecnologia da inteligência artificial, a tecnologia da computarização, tem ajudado imenso a criar métodos para as pessoas se redefinirem. Pense em instrumentos concretos. Pense que atualmente, por exemplo, eu posso não saber nada de biologia ou não saber nada de um tópico qualquer. E nada me impede de ir à internet, há vídeos, há palestras de pessoas, está populado de montes de maneiras das pessoas se redefinirem. Eu também acho que agora estão ouvindo, digamos, da parte empresarial e etc. Imagino que um dia também estas empresas todas fazem parte da sua atividade, porem na internet a explicação de como é que funciona não sei o quê, ou o que é que precisam para fazer uma ponte, ou não sei o quê, todas aquelas coisas que precisam eventualmente de ter pessoas que ajudem na empresa e por que não usar a parte toda da infraestrutura, digamos, da internet, da infraestrutura da inteligência artificial, da infraestrutura da computarização, para atrair, eventualmente, por explicação, por curiosidade, as pessoas para os temas que são precisos. Porque é assim que se cria um tweet, é assim que se cria um Facebook, etc. É sempre uma atração de coisas que são precisas. E depois há uma pessoa que concretamente cria isto na internet e aquilo divulga. Portanto, estes sistemas de educação que há na internet são também ainda muito para princípios básicos, mas um dia poderiam estender imenso para coisas realmente de caráter social, de caráter infraestrutura, tudo isto, porque é um método, atualmente, realmente, para ter pessoas que ficam interessadas nesse tipo de problemas. Vamos olhar o quadro, um pouco ainda repescando a ideia do João Paulo Oliveira, o quadro de atividades que podem estar mais ou menos em risco nos próximos tempos, designadamente operadores de telemarketing, operadores de caixa, cozinheiros em alguns restaurantes, diria que não propriamente da elite, mas outros, são profissões em risco, uma percentagem elevadíssima, perto dos 100% para os próximos tempos. Designadamente outras de áreas mais ligadas ao conhecimento, desde logo o professor do ensino básico em particular, mas de áreas clínicas, os médicos em geral e o caso específico dos dentistas, por exemplo, a serem apontadas como profissões de menor risco nos próximos tempos. Temos, obviamente, tarefas mais rotineiras que desaparecem, temos profissões administrativas que vão fazer com que milhões de pessoas muito rapidamente possam perder emprego. Carvalho da Silva, por muito que olhemos isto, e penso que todos aqui tentaram ter uma visão menos catastrofista, a verdade é que há pessoas que podem vir a buscar conhecimento na net, há jovens estudantes que podem hoje entrar de outra forma no mercado de trabalho, mas há uma legião de gente que seguramente o preocupa, até pelo seu histórico de preocupações, que de repente pode viver com muito menos e pode ter que viver sem emprego. O que é que se vai fazer a estas pessoas? Não, nós já temos, neste momento, muita gente a ser forçada... A sua ordem de grandeza já deu há pouco, mas vem mais gente a ser forçada a viver sem emprego. E o que é que se vai fazer? E outros a trabalharem horas a mais. E, portanto, há e, por outro lado, uma divisão social do trabalho à escala global cheia de contradições, que vai necessitar de recomposições. E o que ouvimos aqui não aponta para mais desregulação ainda? Não. A dinâmica que acompanha esta onda de inovação e de mutações diversas neste plano tecnológico, a dinâmica discursiva é acompanhada dessa carga que acabou de dizer, e há uma persistência no determinismo tecnológico e que nada se pode fazer, isto não é assim.
Já aqui falámos, há muita coisa que se vai alterar. Depois há questões básicas que é preciso pensar. Por exemplo, o médico, ali diz a profissão médica não desaparece. 0,4% não é nada. Mas ainda há pouco tempo estava, aliás, num debate organizado pelo Ministério do Trabalho, a propósito do 100º ano do Ministério do Trabalho e do 100º ano da Organização Internacional do Trabalho e da discussão do futuro do trabalho, e participando, inclusive, no meu painel estava também o secretário de Estado, era a figura central, o secretário de Estado do Emprego alemão, e na discussão que a determinada altura um indivíduo fazia nessa conferência sobre o futuro das profissões médicas era um desastre, iam desaparecer a maior parte. E eu, dias depois, fui a uma conferência à Ordem dos Médicos refletir sobre mudanças na sociedade. E quando a gente olha para a transformação que as tecnologias, a robotização traz para a saúde, rapidamente, quem pensar um bocadinho, fica a refletir que outras formações vai ser necessário na área médica, vista numa forma ampla, para responder aos desafios que a sociedade tem aí para a interpretação de tudo aquilo que ali está. Esse nível que vai ser. Eu dou-lhe um outro exemplo. O caixa de um supermercado. Pensam por exemplo, o profissional de um aeroporto, que hoje já começa a ser completamente dispensável. Permita-me esta observação. Deixe-me lembrar estes exemplos, porque eles são importantes. O operador de call center. Hoje temos em Portugal milhares de pessoas que trabalham em call center. Claro. Estas profissões estão condenadas a curto prazo. Não pode haver ilusões. O que se diz em relação à robotização, estão aqui especialistas, em particular o professor António Muniz e a professora Manuela Veloso. O que se diz é a tendência é para um desaparecimento rápido de algumas profissões altamente qualificadas. Por um lado, fala-se em advogados, fala-se em muitas outras, em que a utilização da capacidade da máquina, teoricamente, substitui as suas funções repetitivas. Eu tenho dúvidas, vamos ver se isto é assim. E diz-se depois, e esta robotização vai fazer desaparecer trabalhadores dos serviços, daqueles que fazem funções repetitivas, como o caso da caixa do supermercado, e outros, né, dos serviços. E aqui também aparece o turismo. Eu devo dizer que tenho muitas dúvidas, porque eu vejo há uma série de anos as tentativas nos supermercados de substituir as pessoas que trabalham na caixa, e aquilo até agora não colou. Admito que possa colar. Mas já colou qualquer coisa, já mudou qualquer coisa. Carvalho Silva, é um bom pretexto, o tempo está a avançar. Eu termino com um exemplo. Por exemplo, temos que falar das profissões que podem surgir. Desapareceram profissões gráficas. É verdade. E quantos web designers e outras profissões ligadas à função gráfica surgiram? Resposta muito rápida. Não lhe parece que tenhamos necessidade de pensar, por exemplo, no rendimento básico universal a curto prazo? Isso é outra coisa. Então vamos falar dessa outra coisa. Vamos ouvir o Guy Standing. Isso é outra coisa que não tem nada a ver. Guy Standing, fomos ouvi-lo, o investigador e fundador da Rede Mundial de Rendimento Básico, defende um rendimento, no fundo, mínimo universal para todos os seres humanos. Diz que não é uma utopia, como é um caminho para fazer desde já. Há, de resto, nesta altura, um exemplo desde janeiro com 2.000 pessoas na Finlândia, tem sido muito falado, um rendimento não muito elevado, 650 euros, substitui outros subsídios, outros apoios estatais, mas permite a conciliação desse subsídio, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o subsídio de desemprego, com outras tarefas ou empregos. Mas vamos então ouvir a opinião do especialista Guy Standing, autor de um livro muito citado nos últimos tempos, O Precariado, e ainda por cima, quando tanto de precários se fala em Portugal nos últimos tempos, e em que diz que tem uma frase marcante nesta reportagem, nesta entrevista ao jornalista da RTP, Eduardo Valente, quando diz que não há sociedade que respeite os vencedores se quase todos se sentirem derrotados. Este livro, editado em 19 países, é o resultado de 30 anos do estudo e do trabalho deste homem. Guy Standing é professor da Universidade de Londres e cofundador da Rede Mundial do Rendimento Básico, que defende um sistema de rendimento básico universal para todos os seres humanos do planeta. A ideia explica-se tão facilmente como uma história de crianças. Cada homem, mulher ou criança, empregado ou não, tem direito a um rendimento básico modesto, capaz de garantir condições dignas de vida, numa sociedade onde a insegurança e a desigualdade estão a crescer perante a falência do velho sistema económico mundial. Is a matter of urgent necessity, and what I would say to
the Portuguese government or any other government is that you must be offering your citizens a route forward towards a system which provides basic income as a right. You can't provide it overnight. Funding, building up the way to do it is a challenge, but you've got to be moving in that direction, because otherwise that growing insecurity is going to lead to what we're seeing in the United States and elsewhere, a growth of neo-fascist populism, because more and more people will be angry, alienated, insecure, and will not put up with a system which is rewarding the winners while a lot of people are losers. Os detratores deste sistema apontam dificuldades à sua implementação, a começar pela forma de financiamento. Se os Estados já lutam pelo equilíbrio de sistemas de segurança social em falência, como suportar também a despesa? The challenge is a matter of fiscal priorities. We've just been through a period where the Portuguese government and other governments have been spending billions of dollars, billions of euros on quantitative easing, monetary policy, refinancing the banks through the European Central Bank. Imagine if even part of that money that they gave to the banks, which caused the crisis, instead had been used to pay out a basic income to every citizen of Portugal. Today, that would have regenerated economic growth, would have reduced poverty, and would have increased economic dynamism. So when people say you cannot afford it, it's not true, because you can afford to give a lot of money to the banks, which gets invested in the financial markets abroad and elsewhere, and you say you can't give your citizens a basic income. So you start with a counterfactual, if we like. But also we realize that when you look at the way governments spend money, a lot of the money they spend is on subsidies that go to middle class or upper income groups or corporations to encourage them to do certain things. You could use the same money to give to your people in terms of a basic amount and help build it up. Uma fórmula que, em vez de incentivar o laxismo, ajuda a aumentar a produtividade e a evitar os choques sociais, estancando o precariado. É isso que mostram experiências piloto feitas um pouco por todo o mundo, que trazem o rendimento básico universal do campo da utopia para a prática de todos os dias. I'm prepared to take you on a bet that it will be. The Indian government, in the light of our pilots in India, remarkably, 2 weeks ago, tabled in their parliament, along with the budget, their economic report saying it is feasible to introduce a basic income in India. Now, India is a much poorer country than Portugal or any of our European neighbours. We can see it done. It's a matter of priorities. It's a matter of political will. And the real challenge, I think, today is political. It is saying that we must change the system that's developed under globalization, in which to become more inclusive and a new social compact. And I genuinely believe, without being utopian or romantic, that 1 or 2 countries in the next 5 years will have introduced basic income. And a lot of others will be moving in that direction. And that, I think, is a healthy development. Estas ideias vão estar em discussão no 17º Congresso da Rede Mundial de Rendimento Básico, marcado para o mês de setembro, em Lisboa. E não é apenas um estudioso com esta perspectiva, João Paulo Oliveira, e começava por si por isto, porque, por exemplo, Elon Musk, o patrão da Tesla e um dos visionários, pode dizer-se, dos tempos atuais, também defende a ideia de um rendimento básico, ou pelo menos a necessidade de se pensar nele. Era nisto que pensava há pouco, quando falava dessa legião de pessoas que podem ficar para trás? Este é um tema muito polémico. Pois é. Não vamos ter todo o tempo para ele, mas eu queria sinteticamente ouvir a opinião de cada um. A minha opinião é que é muito perigoso, num mundo competitivo como é o nosso, e que será cada vez mais, defender um rendimento básico sem ter uma discussão de como é que se poderá financiá-lo.
Parece-me que algumas das ideias defendidas por este senhor são pouco praticáveis no terreno. Sim, o dinheiro da banca, por exemplo, não está disponível. Mas é evidente, quer dizer, é uma questão que nós vivemos essa... Mas quando Bill Gates fala, por exemplo, na taxação do trabalho de robôs, isso pode ser um caminho? Pode, é essa discussão que eu no início do programa referi como política. É preciso, de facto, perceber como é que se vai financiar o sistema, mas tenho muito receio do rendimento básico porque o ser humano precisa de ser desafiado. Nós estamos a concorrer numa escala global, as empresas hoje estão a concorrer com géneros noutros locais do mundo. Eu, do pouco que conheço da Índia, creio que seria um desastre ainda maior se houvesse um rendimento básico António Muniz, disponível. É uma utopia, é uma ilusão? Eu penso, sobretudo, que é uma alternativa, enfim, de transição. Esta modalidade pode ser interessante como uma estratégia política de redistribuição de rendimentos. Do ponto de vista político, é uma ideia desconfortável para a maior parte dos governos apoiar iniciativas que redistribuam de uma maneira mais equilibrada o rendimento e não, normalmente a política tem sido concentrar o rendimento naqueles que já são mais ricos e, portanto, estes processos do apoio ao sistema bancário são típicos. O exemplo do sistema bancário também é recorrente. Se o dinheiro da banca servisse para tudo, que todos os dias se exige que servisse, não havia Claro. dinheiro da banca. Portanto, claro, esta medida é um pouco contraditória com essa tendência. No entanto, ela faz sentido, obviamente, em situações relativamente extremas de tentar, enfim, diria, reanimar, entre aspas, uma quantidade de desempregados que poderão ser reintegrados de alguma maneira no mercado. Deixa-me ouvir o Carvalho da Silva para depois irmos a uma questão que eu creio que interessa mais, sobretudo ao nosso público mais jovem, que é perceber que qualificações, que futuro é que nós andamos à procura. Carvalho da Silva, a sua disse há pouco, isso é outra conversa. É importante refletir sobre isto ou não vamos chegar a este ponto de uma forma tão genérica como o Guy Standing prevê? O Guy Standing que conhecemos a obra dele, é um autor estudado no nosso espaço e que já tem visitado. A proposta dele e de outros situa-se, por um lado, naquilo que o António Muniz agora dizia, que é contributo para a polemização, para a resolução de alguns problemas de desproteção das pessoas que andam aí, que precisam de ser discutidos. E tem um sentido base bondoso, mas está carregado de contradições. E só relevo duas. A primeira é o papel do trabalho na sociedade. O trabalho, a atividade humana, como nós a caracterizamos genericamente, é o meio mais seguro de inclusão social e de criação de responsabilização na sociedade. E o trabalho não é substituível por subsídios. Até a realização pessoal, é desde logo. A realização, e não só, tem dimensões múltiplas, altamente sensíveis, e a tendência do futuro não é para a desvalorização do trabalho. O trabalho não vai perder centralidade na sociedade. O segundo aspecto é o conceito de pobreza, porque isto está quase a desafiar-nos a dizer, deixem... Olha, eu cito um monge italiano, Luciano Manicardi, que num trabalho feito aqui há uns anos, que tem um título sugestivo, A Caridade há muito que fazer, lembra, ele foi conselheiro do Papa durante muito tempo, lembra que a pobreza numa sociedade moderna não é apenas a ausência de meios materiais básicos. É o não acesso a um conjunto de direitos, a um conjunto de serviços que uma sociedade moderna tem a obrigação de organizar e de prestar à sociedade. E é essa questão que isto coloca, ainda que este seja ou não o melhor e esta caminho para lá ideia, chegar. e termino com as duas observações que queria completar. Esta ideia de, pronto, temos aí muita pobreza, temos muito desemprego, vamos aqui distribuir uma coisa e aproveitar isso para desarmar o Estado Social e desarmar a responsabilização que os direitos sociais geram nos indivíduos perante a sociedade, isto não é aceitável. O outro aspecto é este. Se a robotização, falemos só da robotização, podemos falar de outros,
traz um aumento exponencial de riqueza e pode trazer, em muitos casos, que lógica é esta de pegar numas migalhas dessa imensa riqueza e dizer está aqui um rendimento para todos, que garante que vocês não morrem à fome e que, pronto, vivem aí minimamente, e o resto? Mas se aumentar a riqueza, E o resto, mas se por onde reduzir vai? o número de trabalhadores, a redistribuição da riqueza vai ser ainda mais difícil do que aquela que contesta hoje. Desculpa, não caia nesse determinismo. Não estou a ser determinista, estou a dizer se, comecei por não se. É se que é é condicional, não possível, determinístico. é possível, nada prova que não seja possível criar outros empregos, que há muita outra atividade. Vamos lá falar dos novos empregos, então, se me permite, como digo, o nosso tempo E a voa. utilização da inteligência humana e da tecnologia também deve ser para isso. Nós não temos... Manuel, já agora, nós não temos hoje, nas sociedades mais avançadas, falta de riqueza para investir. Então aproveite-se. Existe riqueza para fazer investimento produtivo. Então utilize-se as transformações tecnológicas e científicas para incrementar essa utilização racional e não o inverso. Manuela Veloso. Eu acho que realmente não é, penso que não será uma solução fazível, mas percebo conceptualmente a ideia faz sentido para mim. E faz sentido pelo seguinte método. Realmente, o que eu penso é o seguinte, imagino que realmente haveria uma cobertura básica do que as pessoas precisam. Talvez permitisse às pessoas estarem mais livres para se encaminharem do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de dedicação à sociedade, para coisas que não serão oportunistas. No sentido de obter retribuição. Retribuição, portanto, no fundo, agora imagine, as pessoas têm todas que ir trabalhar para aquele sítio porque é aquele sítio que está a empregar. E a pessoa realmente tem outro desejo, tem outro tipo de talento, tem outro tipo de motivação. E, portanto, eu acho que, eventualmente, se libertasse as pessoas de uma maneira ou outra, deste tipo de necessidade de aderir aonde é que tem a recompensa económica agora, eu acho que, de facto, permitiria a uma sociedade enriquecer-se de uma maneira espetacular, que seria, de facto, permitir às pessoas seguirem rotas, seguirem ideias, não só porque eu faço dinheiro ali, porque muita gente, penso eu, no mercado de trabalho, trabalha em coisas que não gosta. Trabalha em coisas que tem que trabalhar, pronto, para ganhar dinheiro. Mas não era seguramente o que elas gostariam de estar a fazer como o sonho da vida delas. E daí que eu penso que seria interessante permitir também às pessoas, não sei, permitir ter este sonho, esta realização de um sonho e tentar diversificar as coisas que existem na sociedade como trabalho, como oportunidades, como benefícios para a sociedade. Eu só vou dizer uma coisa também final. Acho que, do ponto de vista das empresas que um dia, portanto, os robôs, a inteligência artificial, que se tirarem estes trabalhos, muita gente, como o exemplo dos condutores nos Estados Unidos, etc., em todo o lado, e por que não pensar que estas empresas que, de facto, vão tirar estes trabalhos, também teriam como obrigação financeira imposta pelo governo ou imposta pelas sociedades que criassem oportunidades de redefinição destas pessoas todas. Passa a ser a responsabilidade não só pôr computadores no mundo, mas também pagar, digamos, ao carros autónomos, mas também cobrir o custo da redefinição destas pessoas todas. Daí que eu acho que, de facto, do ponto de vista económico, se juntasse a este futuro de automatização, este futuro de robótica, este futuro de inteligência artificial... Esta margem para as pessoas poderem optar por se desenvolverem em algumas áreas. Exatamente, porque eu digo que todo este... Portanto, não diz que é execuível, mas diz que se fosse execuível, teria virtudes. Exatamente. E note que esta coisa, este problema dos trabalhos, esta redefinição dos trabalhos, eu vejo como um problema temporário. Portanto, se não houver mais um dia, como as operadoras dos telefones que desapareceram, não é? Depois, durante um certo período, durante uns anos, houve aquele problema, aquelas pessoas que não teriam trabalho. Mas depois, a geração seguinte já nem faz parte da lista de trabalhos ser operador de telefone. Claro. Acabou. Já provocou aqui vontade de reagir. Esta transição. Há um conceito que tem que ser os dois muito rápidos. É que esta questão leva-nos à introdução da necessidade da discussão de um outro conceito, que é o não-trabalho. E o não-trabalho não é o lazer. Não. Nós precisamos de valorizar o trabalho por uma questão de justiça, porque ele tem um lugar central na sociedade em diversas componentes, mas também porque o trabalho nos permite tudo o que está para além do trabalho e nós devemos ser seres muito para além do trabalho. O não-trabalho
inclui formações, inclui Portanto, percebe esta cidadania, inclui perspectiva que a participação. Manuela Veloso Sim, deixou. só que eu percebo as dimensões bondosas, mas dou-vos um exemplo. Não é bondosa. Não, tem uma carga positiva, mas dou-vos um exemplo. Por exemplo, falou-se aqui no Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E numa das coisas que está no Pilar Europeu, tive a oportunidade ainda de participar num debate no sábado passado sobre isto, uma das coisas que está é a obrigação dos países, como ideia, vamos ver se passa, a obrigação dos países aplicarem um salário mínimo que seja, no mínimo, 60% do salário mediano. Isto parece uma coisa boa, mas depois cada sociedade tem a sua realidade. E, por exemplo, em Portugal, que temos um nível de salários, uma grande massa de pessoas que ganham pouco, o salário mediano é baixo. É 870 euros ou não chega aí, líquido. O que é que acontece? É que aquele princípio que teoricamente até é bom, no caso português não aplicado seria sequer... ao caso português, dava um salário mínimo de 525 euros. E nós temos 557 Portanto, euros. já abaixo do que temos hoje. António Ministro, pedia-lhe a mesma Não é? brevidade, peço desculpa. A questão é um pouco na sequência do que o Manuel Carvalho da Silva estava a referir, do lugar do trabalho na nossa sociedade. A nossa própria identidade enquanto seres humanos é construída a partir das relações de trabalho. Por isso é que pessoas em situações de desemprego facilmente entram em processos de depressão. Nós não construímos as relações, a nossa própria personalidade, apenas nas relações familiares. É para além disso. É, e não apenas os trabalhadores por conta da outra, todos. Mesmo aqui, o caso Daniel constrói a maior parte do seu tempo disponível é sobretudo na relação de trabalho, com os colegas, com outros, com clientes, com o que seja. Portanto, essa deve ser a figura central num projeto de desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, o rendimento, eu diria, o rendimento básico será uma solução transitória nesse sentido. Na linha do que já disse há pouco. Muito obrigado. João Paulo Oliveira, preciso da sua ajuda para olhar agora para o grafismo que se segue, que é o que aponta então as competências que se procuram, que um empresário hoje procura e que estão a alterar-se com o passar dos anos. E, designadamente, a comparação que vamos ter ali entre o que é mais procurado hoje, ou se quisermos, desde há um ano, 2015, e o que será daqui a muito pouco tempo, em 2020. E o que vemos é que o tipo de competências, e isto é olhar para o futuro, é fundamental nesta parte final do nosso debate, é competências como ser criativo, por exemplo, de facto cresce imenso, mas outras sobem também, o ter pensamento crítico, já estava bem classificado em 2015, toma um lugar de topo em 2020, o avaliar custos e benefícios das decisões, ou seja, avaliar o quanto se arrisca também aumenta. Por outro lado, o coordenar-se bem com os outros perde alguma importância, ser diplomático e conciliador também. Isto obviamente tem leituras boas e más. Eu perguntar-lhe então se o que vê ali vai no sentido da sua experiência e daquilo que procura ou que vai procurar quando tiver que escolher um novo colaborador, um novo trabalhador. Subscrevo inteiramente. Há aqui um princípio central que é as pessoas não estarem no trabalho só para cumprir o horário, mas de facto estarem no trabalho com sentido criativo, com um pensamento crítico. Nós nas empresas temos necessidade de criar equipas que trabalham todas dentro de um determinado espírito de fazer sempre mais e melhor. Por exemplo, na empresa onde tenho o prazer de trabalhar agora, há um programa central de redução de custos que se chama M ao quadrado, mais e melhor. E, portanto, para este programa ser efetivo, nós precisamos de todas as pessoas. E temos esse trabalho, a gestão assume esse trabalho como crítico, que é motivar toda a empresa a unir-se em torno deste princípio. Portanto, o que está ali, e se fôssemos mais atrás no tempo, se fizéssemos uma análise, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira profissional há 30 anos, de facto há uma mudança enorme. Por exemplo, ali... Podemos lá recolocar, porque dava jeito. Dava jeito. João Paulo Oliveira estava como eu a olhar para os quadros que temos aqui, os monitores que temos aqui no estúdio, aí estão eles. Ali sabe fazer o controle de qualidade. O controle de qualidade faz parte hoje está totalmente integrado no pensamento de qualquer empresa do mundo moderno. Portanto, fazer um produto implica que ele tenha qualidade.
Mas há 30 anos nós tínhamos que falar em qualidade diariamente. E quase individual. Individual. Portanto, não me alongo muito mais, mas subscrevo inteiramente esta tendência. Manuela Veloso, e é isto que estamos a ensinar hoje, de facto? Eu acho que falta-me ali uma coisa fundamental, nem em 2015 e em 2020, veja, a capacidade de aprender. Não vejo ninguém ali que esteja a ser dinamicamente e a aprender, não é? Portanto, a capacidade de aprender. Mas esta questão do pensamento crítico, é fundamental. Há pouco era fundamental. Tínhamos sublinhado aqui, ou seja, isto não abandonar, por exemplo, os saberes, as ciências sociais, as ciências humanas, podem continuar a ser determinantes, não termos apenas a visão de que só as engenharias e a informática vão ter aqui um lugar. Não, acho que é muito importante pensar que isto realmente vão ter lugar. Eu também acho que falta ali uma coisa a pensar, e agora talvez seja uma das ideias finais que eu diria, é o seguinte: eu tenho falado muito do que eu agora chamo Human-AI Interaction. Humanos, inteligência artificial e a interação entre estas duas coisas. E o que eu acho é que, de facto, as pessoas têm que perceber, ou temos que educar-nos, ou temos que ser extremamente criativos, que realmente temos que aprender a interactuar ou interagir com as máquinas inteligentes. É uma boa deixa para vermos um pouco do seu trabalho, permita-me incluir, mas penso que vai bem agora. Vamos olhar o que faz nos Estados Unidos há muito tempo o Manuela Veloso. Agora, tendo o prazer de ter aqui, olhando no seu espaço, no seu habitat, uma reportagem da Márcia Rodrigues, precisamente nesta ligação, nesta capacidade do homem e da máquina perceberem que podem ser complementares. São os robôs mais autónomos e desenvolvidos de todo o mundo. Portanto, este robô, a grande capacidade dele é andar sozinho e é capaz de navegar os espaços dentro de casa. Ele não tem GPS. Foram criados pela cientista portuguesa Manuela Veloso e pelos seus estudantes. Se eu for à frente dele, ele não passa em cima, portanto, não para em frente a obstáculos e é capaz, de facto, de dizer "please excuse me" e diz "faz favor, saia da frente", e eu digo "sim senhora, vou sair", e ele diz "muito obrigada" e continua o seu caminho. A grande coisa aqui é, de facto, ser capaz de navegar e de localizar nestes ambientes que são difíceis. Portanto, tem este vidro todo à esquerda, ele olha para estas paredes e permite localizar. Task scheduled. Go into room 2109. Would you please push the down button and let me know when the elevator is here? Estes robôs estão a ser desenvolvidos para tarefas muito específicas, como guias. Poderão um dia ser carteiros ou trabalhar noutras funções. Nos lares de idosos pode ajudar as pessoas a irem de um lado para o outro, pode carregar com coisas, quando se põe o cesto pode levar as coisas de um lado para o outro. Portanto, há pessoas, pode ajudar em pessoas que são debilitadas de uma maneira ou outra. Portanto, pode ser nos hospitais, nos lares. A próxima etapa para estes robôs é darem explicações detalhadas sobre aquilo que fazem e observam. How can I help you? How can I help you? Todos estes robôs estão a ser concebidos para terminarem no mercado de trabalho. O que nós temos que perceber é que, em termos de trabalho, eu penso que vai ser uma cooperação entre humanos e robôs. Não vai ser os robôs a fazerem tudo, nem os humanos a fazerem tudo. Portanto, o carteiro, se calhar, põe as cartas no robô e o robô, por exemplo, distribui numas áreas. Portanto, vai haver sempre um tipo de colaboração. Como nós humanos, o que nós temos é a capacidade de olhar, pensar e fazer. Esta combinação destas três capacidades, pensar, ver e fazer, é o que se chama um autonomous agent, portanto, um agente autónomo. Há 10 anos que a ligação com Portugal, através da Fundação da Ciência e Tecnologia, beneficiou cerca de 900 estudantes dos dois países e envolveu 15 milhões em cofinanciamento privado. Please excuse me. Please excuse me. A cientista Manuela Veloso trabalha aqui há 30 anos e é responsável pelos resultados mais avançados neste campo. Ricardo Guerreiro e Márcia Rodrigues, RTP, Pittsburgh, Pensilvânia. Retomando aqui uma expressão de Carvalho da Silva há pouco, Manuela Veloso, isto é a máquina a extensão do homem ou é o homem já a extensão da máquina? É uma coisa que é interessante, eu só digo que explico aqui agora, é que de facto quando nós começámos a fazer os cobots, não é? Portanto, era a ideia de serem sempre autónomos, só que chegámos à realização que eles não são capazes de fazer tudo.
não são capazes de abrir portas, não são capazes de carregar em botões. Talvez daqui a uns anos sejam, não percebem tudo o que se diz. E aquilo para mim foi uma descoberta fantástica, pensar que não faz mal. A maneira como eles vão, digamos, lidar com as suas limitações é por pedir ajuda. Portanto, ao mesmo tempo que eles ajudam, de facto, a carregar coisas de um lado para o outro, eles param e dizem aos humanos à volta: podes carregar no botão, podes pôr uma coisa no meu cesto, podes-me dizer onde é que há café que eu tenho que ir buscar, tudo isto. E o que se tem que perceber é uma coisa: tudo o que é, digamos, cognitivo, tudo o que nós dizemos ao robô, vai buscar café ali e faça isto, eles aprendem. Começaram estes robôs sem saber nada dos 9 andares do nosso edifício, dos 350 gabinetes, do que é que as pessoas, onde é que era o meu gabinete, não sabiam nada. Manuela Veloso's Office, não sabiam. E o que é facto é que atualmente têm centenas e centenas e centenas de factos acumulados na base de dados deles, na base de conhecimento deles, que foi desta interação. Portanto, quando dados que eles cruzam e que reforçam a autonomia. Reforçam-se e eles ficam a saber mais. Eu só quero dizer uma coisa que é para perceber. Quando aparecem estes robôs aqui, e pensar, estes robôs de facto são completamente autónomos na CMU, que já andaram mais de 1000 quilómetros por aqueles edifícios e por outros edifícios também em Nova Iorque, quando eu estive em sabática, fica esta pergunta: eles aparecem à frente do meu gabinete e depois começou a ter esta sensação: eu gostava de saber mais, onde é que eles estiveram quando eu não os vi? De onde é que eles vêm? E começou a parecer-me que aquele robô era uma caixa preta, que eu não podia fazer perguntas. E daí que a nossa investigação agora tem muito a ver com a transparência destas máquinas de inteligência artificial, destes robôs. Eles explicam, quando eu pergunto: para onde é que vieste? Porquê é que estás atrasado? O que é que vais fazer a seguir? E, atualmente, os programas de computador que lidam com distribuições de probabilidade e números e todos uns algoritmos complicadíssimos, nós agora estamos a fazer um esforço de investigação enorme para que esses algoritmos possam dizer em palavras o que se passou. Espero que possa responder agora à pergunta de Luís Vidigal. Boa noite, bem-vindo. Eu penso que venha a propósito, está na hora da pergunta. Temos é que ser todos agora o mais sucintos possível. Claro. Muito obrigado. Bom, a pergunta é uma pergunta um bocadinho futurista, mas também de presente, que é: em que medida é que a concepção dos robôs tem em consideração questões de natureza ética e cultural? Porque o bem e o mal não é uma coisa igual em todo o mundo. Por exemplo, o valor da vida aqui não é o mesmo que o valor da vida, se calhar, do outro lado do mundo. E coisas que o futuro, nomeadamente a questão da singularidade, da autodeterminação dos robôs, e já antecipou um pouco disso, não é? Em que os robôs, o algoritmo mestre do Pedro Domingos, o investigador também que está nos Estados Unidos, que está, no fundo, os algoritmos vão começar a gerar algoritmos e a aprendizagem poderá ir também por aí. A questão é, há muitos anos atrás, a Asimov criou aqueles princípios da ética. Será que esses princípios da ética estão neste momento... é uma preocupação de quem concebe robôs? Muito bem, ótima pergunta. Já só tenho 5 minutos. Portanto, realmente, estes problemas de ética são agora a parte integral da nossa investigação. E eu agora quero só explicar também uma coisa. Quando nós fazemos os programas, por exemplo, estes robôs não batem nas pessoas, não passam por cima das pessoas, mas essa capacidade está escondida no meio do programa. O que nós agora estamos a trabalhar é tentar tirar para fora e representar o mais explicitamente possível todas estas medidas de valores que eles têm, a dizer thank you, a dizer obrigado, não bater na pessoa, afastar-se assim um bocadinho. Isto tudo ser o mais explícito possível, para depois ter algoritmos que permitem ver se estes princípios de valores, que passam a ser agora parte dos programas, estão a ser verificados ao longo do tempo. Muito obrigado. Jorge António, uma pergunta para António Muniz, que é a última do público hoje. Boa noite. A minha pergunta vai no sentido da relação entre os robôs e os humanos. Se poderão ser geradoras de conflitos e, em resumo, se poderão os robôs tornar-se humanos ou os humanos tornar-se mais robotizados. Bom, um minuto só, António, que o tempo voa. Pela pergunta, claro que depende, do meu ponto de vista, das situações em que esses robôs são aplicados em interação com humanos. Na maior parte dos casos, portanto, os robôs são introduzidos em ambiente industrial e existem situações de algum conflito.
Mas os conflitos, e em Portugal isso também ocorreu, e aprendi muito ainda nos anos 80, quando os primeiros robôs foram introduzidos, eram com operadores que tinham alguma qualificação e foram postos a vigiar apenas os robôs e apenas poderiam, enfim, nesse processo de monitorização, carregar no tal botão vermelho no caso de começar alguma coisa a não funcionar bem. Claro que o conflito aparece quando se pede uma forte desqualificação na função dos operadores com esses robôs. O que eles tentaram fazer foi, de um modo mais criativo, tentar, enfim, às escondidas do pessoal técnico, aumentar, por exemplo, as sequências de operação até que bloqueavam. E, portanto, tinham de chamar, bom, houve aqui um problema, vem o engenheiro para fazer a manutenção. Eles faziam isto, claro que numa situação de conflito, não é uma situação de conflito sindical, mas é de conflito de competências dentro das organizações. Concluindo, António, não tenho muito tempo. Só para concluir, os robôs obviamente podem funcionar com humanos de modo mais equilibrado, se justamente forem planeados dessa maneira para melhorar as condições de trabalho. Se eles forem feitos dessa maneira, obviamente que os humanos verão nessas máquinas, eles não são outras pessoas, são máquinas, como um complemento que os pode ajudar. Muito obrigado, António. 30 segundos para o João Paulo Oliveira e para o Carvalho da Silva, 30 para cada, obviamente. João Paulo Oliveira, sublinhei a sua preocupação com a educação. É a questão central, quando olhamos o futuro, a adequação do que se está a ensinar hoje. Eu queria começar por completar um raciocínio que há pouco não consegui, que era impensável hoje dizer a um colaborador de uma empresa: cala-te, estás aqui para trabalhar e não para pensar. Mas há 30 anos... É dito tantas vezes. Sim, mas é impensável, pelo menos numa preocupação de gestão moderna. Isso, sim. Mas a necessidade de termos uma formação mais flexível, muito mais direcionada, muito mais mutável ao longo do tempo é fundamental. Estás aqui para pensar antes de começar a trabalhar. Carvalho da Silva, qual é o seu sublinhado final, preocupação final, num cenário que percebi, não quero colocar como apocalíptico, apenas como algo que está em mudança? A primeira observação que tem que ser a última também, não tenho terminar que gostava de deixar é que Portugal tem excelentes centros de investigação em todas as áreas e excelentes formações. E aquilo que se vê no movimento até da imigração e nos apelos que de outros países vêm para jovens nossos e aquilo que esperam deles são disso uma demonstração. E é preciso ter em consideração que o trabalho tem cargas de sacrifício, há sofrimento no trabalho. Hoje é possível reduzir muito esse sofrimento e criar, por mecanismos diversos, mais espaços de realização, de criatividade e até de felicidade. Mas há uma coisa que ficou aqui evidente, é que é preciso dar atenção às dimensões coletivas da organização do trabalho. Não desapareceu o coletivo. Já não temos tempo agora para discutir mais isso. Fica o seu sublinhado final. A necessidade das formações com sentido plural, com sentido crítico e, por exemplo, em Portugal, a resposta... Já não posso mesmo prolongar, Carvalho da Silva, arrebentei o tempo, tenho 10 segundos. É esta questão. É preciso atrair as pessoas, tanto como o investimento. Muito bem. Não é menor, porque senão não temos sociedade a desenvolver-se. Atrair as pessoas como investimento, penso que é uma boa súmula do que pensa e do que quis trazer aqui. Quero, obviamente, agradecer a presença de todos, em particular dos 4 convidados, António Muniz, João Paulo Oliveira, Manuel Carvalho da Silva e Manuela Velosa, que agradeço, obviamente, particularmente o facto da deslocação que nos permitiu tê-la connosco neste debate, o público presente aqui no Teatro Thalia, que agradeço também mais uma vez a colaboração e as questões interessantes que trouxe, e claro, a si muito em particular. No próximo mês, e já não é daqui a um mês, é daqui a umas 3 semanas, vamos voltar com um tema de grande atualidade, com os pés no presente, mas olhando o futuro, nestas Fronteiras 21, lançadas pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e pela RTP. Boa noite, muito obrigado.